Então, boa noite a todos. Estamos ao vivo diretamente do auditório Ariano Suassuna, do IFRN. Iniciamos, a partir de agora, o debate dos candidatos a prefeito do município de Pau dos Ferros, eleições 2016. Este debate tem organização das seguintes entidades: Grêmio Estudantil Joaquim Correia, Diretório Acadêmico Floriano Cavalcante, do IFRN, Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, da UERN, Diretório Central dos Estudantes Romana Barros, da UFESA, e a Turma de Direito 2014.2, da FACEP. Este debate pode ser acompanhado a partir das seguintes mídias: Rádio Cultura, Rádio Obelisco FM, bem como via transmissão ao vivo pelas páginas do Facebook das coligações aqui presentes. Salientamos também que os telões que foram colocados em algumas localidades da cidade de Pau dos Ferros são de inteira responsabilidade das coligações as quais os inseriram. Reforçamos a todos os convidados aqui presentes que neste ambiente é permanentemente proibido o uso de aparelhos eletrônicos para quaisquer fins, sendo liberados apenas para os responsáveis das transmissões. É também vedado a entrada de alimentos, fumo e, sobretudo, a ocorrência de manifestações desnecessárias, seja de apreço ou de desapreço aos candidatos. Em caso de descumprimento das regras, o convidado será chamado a atenção uma única vez, sendo que, em caso da ação se repetir, o convidado será solicitado a se retirar do auditório. As regras deste debate foram estabelecidas pela comissão organizadora em consenso com as chapas concorrentes. O debate seguirá, portanto, da seguinte forma: terá 3 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 5 minutos para fazer suas explanações iniciais, dando enfoque no projeto político. Em seguida, no segundo bloco, ainda no primeiro bloco, os candidatos terão que responder às perguntas sorteadas conforme os eixos temáticos previamente estabelecidos pela comissão organizadora, tendo os candidatos para responder exatamente 1 minuto e 30 segundos. Posteriormente, no segundo bloco, os candidatos debaterão entre si, tendo direito à pergunta, 30 segundos, seguido de resposta, 1 minuto e meio, réplica, 1 minuto e tréplica, também 1 minuto. Já no terceiro bloco, os candidatos responderão às perguntas direcionadas das representações das entidades organizadoras. Para efetuar a pergunta, os representantes terão 1 minuto e, para responder, cada candidato terá 2 minutos. Por fim, cada candidato terá novamente 5 minutos para fazer suas considerações finais. Em caso de ofensa pessoal, o candidato poderá solicitar o pedido de resposta a ser avaliado pela comissão julgadora. Se for aceito, o candidato poderá fazer sua defesa com duração de 1 minuto, a ser respondido no bloco posterior. A comissão julgadora é composta pelos professores do IFRN Luciano Dutra, professor Lucas Soares e pelo chefe do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Olavo. Nossos cumprimentos a todos os avaliadores. Gostaria, antes de iniciarmos o debate, fazer uma reflexão. Partimos do pressuposto de que existem apenas 2 formas de mudar o mundo: a educação e a política. Com isso, vemos nesse instante ambas dialogarem entre si. Dessa maneira, salientamos, portanto, o protagonismo estudantil, secundarista e universitário presente nesta ocasião, reforçando desse modo que o estudante é a base da democracia e deve sim ser priorizado e atribuído importância no sistema político brasileiro. E é com honra que, pela primeira vez na história do município de Pau dos Ferros, unimos todas as forças estudantis de nossa cidade, que, em meio às divergências de opiniões, tornara aparentemente algo utópico, mas com todo esforço tornara-se possível. Tivemos, assim, iniciativa pioneira na idealização e organização deste momento máximo da democracia, que é o debate.
trazendo neste ato para debaterem aqueles que lançaram seus nomes e a possibilidade de dedicarem suas vidas para representar o povo nos próximos 4 anos. Uma vez que, como definido na Constituição, o poder emana do povo, e deste povo é que será exercido através de seus representantes. À vista disso, que este seja um momento para debatermos ideias e não ofensas. Que possamos, assim, aproveitar esta ocasião única, pois as experiências na política significam revolução. Desse modo, que desfrutemos com seriedade este debate, dentro do ambiente de respeito no qual estamos inseridos neste momento. Respeito mútuo e recíproco partindo de todos nós presentes nesta plenária. Agradeço, em nome da comissão organizadora deste debate, a todos os servidores, professores, funcionários, estudantes e coligações que nos auxiliaram a tornar este momento possível. Estão conosco, agora, o candidato do Partido Social Democrático, Fabrício Torquato. O candidato do Partido da Mulher Brasileira, Juscelino Rego. E também o candidato do Democratas, Leonardo Rego. Sejam todos bem-vindos a este debate. Dando início ao debate, todos os candidatos terão a oportunidade de apresentar o seu perfil político. Para isso, cada candidato terá 5 minutos. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro candidato a fazer suas explanações iniciais será o candidato Leonardo Rego. Boa noite, candidato. O senhor tem 5 minutos contados a partir de agora. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os candidatos, Juscelino, Fabrício, parabenizar a toda a comissão organizadora do debate, através do IFRN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, FACEP, Universidade Federal Rural do Semiárido, cumprimentar aqui os estudantes presentes, a comissão julgadora, a sociedade civil organizada, cumprimentar a todos os candidatos a vice-prefeito, em especial a nossa candidata a vice, Zélia Maria Leite, e fazer uma citação nesse momento inicial do debate de elogio pelo espírito democrático dessas instituições. Eu que tive a satisfação de governar a cidade por 8 anos, entre os exercícios de 2005 e 2012, eu também tive, inicialmente, a preocupação de me deparar neste local com uma obra abandonada, inacabada, que efetivamente não construía nada ou não tinha nenhum benefício para a sociedade local. E muito se indagava naquela época o que se fazer com esse elefante branco. A sociedade civil se organizou, as instituições participaram diretamente e tivemos uma conquista ímpar, que foi um divisor de águas na história da educação do município e da região. Mais especificamente no dia 20 de agosto de 2009, tivemos a inauguração do IFRN de Pau dos Ferros, que sem dúvida nenhuma trouxe um benefício imensurável para a sociedade regional. E à época, utilizando a prerrogativa institucional como prefeito do município, nos articulamos, apresentamos uma proposta ao Ministério da Educação e conseguimos consolidar essa importante conquista para o município. E é exatamente esse local que estamos tendo essa oportunidade democrática neste momento. Eu queria enaltecer que proposta de governo, programa de governo, tem que ser alicerçada, acima de tudo, da relação teoria-prática. Você não pode distanciar a teoria da prática. Os compromissos que são assumidos com a sociedade, e hoje com a exigência de ordem legal,
de se apresentar ao Poder Judiciário Eleitoral as propostas, o maior zelo que nós tivemos na elaboração desse documento, que foi protocolado na Justiça Eleitoral e que está sendo distribuído com toda a sociedade local para apreciação de todos, foi, em primeiro plano, a democratização da formatação desse plano, onde tivemos a oportunidade, eu como candidato a prefeito, Isélia Leite como candidata a vice, de visitarmos as direções do campus da UERN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, faculdades privadas, CDL, instituições diversas da sociedade. Eu acho que o gestor tem autonomia para falar sobre plano de governo a partir do momento em que ele já foi testado e aprovado no cumprimento da sua palavra como gestor público. Isso sim é o estreitamento da relação teoria-prática. E norteado na opinião desses segmentos da sociedade, e já com a experiência de 8 anos como gestor municipal, nós temos a sensação de que formatamos um plano de governo absolutamente praticável nos próximos 4 anos, a partir do exercício de 2017. A sociedade de Pau dos Ferros já teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho como gestor e esses compromissos aqui elencados, nas áreas de educação, saúde, urbanismo, nas diversas áreas que compõem a administração pública, são perfeitamente possíveis de serem executadas após, efetivamente, um processo de reestruturação administrativa. Pau dos Ferros necessita, sim, voltar a um processo de desenvolvimento. Pau dos Ferros é líder de uma região. São 36 municípios que circundam a nossa cidade, o que corresponde a 200 mil habitantes. Por isso, assumimos como proposta de governo algo prioritário. A partir do momento em que o município tem a prerrogativa de dar um salto no seu desenvolvimento econômico, as oportunidades automaticamente vão surgir. O nosso país hoje passa por uma crise econômica sem precedentes. Mas isso não se justifica sempre utilizar o discurso das dificuldades sem se ter uma visão propositiva na busca de dias melhores para a sociedade. Portanto, a questão do emprego é algo primordial para que a sociedade do município de Pau dos Ferros volte a ter a sensação de um processo de crescimento que volte a gerar a condição de oportunidades, principalmente para os jovens que representam o futuro dessa terra. Portanto, nessa abertura, eu agradeço a todos pela atenção e vamos democraticamente estabelecer um debate construtivo para que a sociedade compare o conteúdo Obrigada, de cada candidato. Passamos agora a palavra ao candidato Juscelino Rego. Senhor candidato, o senhor tem 5 minutos contados a partir de agora. Boa noite, Pau dos Ferros. Gostaria de cumprimentar, nesse momento, a população de Pau dos Ferros, o povo humilde de Pau dos Ferros, de norte a sul, de leste a oeste desta cidade. Cumprimentar o Grêmio Estudante Joaquim Corrêa, o diretor acadêmico Floriano Cavalcante, o diretor central dos estudantes Romana Barros e o Centro Acadêmico de Ciências Econômicas e a turma de Direito 2014.2 da FACEP pela iniciativa do debate. Agradecer a presença de todos aqui, os convidados das 4 universidades. Portanto, o Partido da Mulher Brasileira apresenta ao povo de Pau dos Ferros um programa de metas de um futuro governo, com o qual nossos candidatos a prefeito Juscelino Rego e a vice-prefeito Léo Borges se comprometem a governar Pau dos Ferros pelos próximos 4 anos. Vivemos momentos de crise política, moral e social em todas as esferas de governo, onde a credibilidade do político e do gestor é questão de ordem nos municípios, nos estados e, sobretudo, no Brasil. Nessa luta por mudança, nos propomos. Pau dos Ferros só vai mudar se você fizer parte da mudança. Há um sentimento profundo e coletivo por mudanças. Pau dos Ferros tem potencial. É necessário superar a inércia instaladas nos últimos 12 anos de governo, em função de obras paralisadas, em função de direitos adquiridos dos trabalhadores do município serem surrupiados pelos governantes de Pau dos Ferros. Valorizar e investir no servidor público é a nossa meta. Fomentar, através da geração de emprego e renda,
através da capacitação do Sistema Brasileiro SEBRAE, também é uma das nossas metas. O nosso programa de governo consiste realmente em fazer com que as nossas metas possam ser alcançadas através do orçamento participativo, onde iremos ouvir a população, visando ouvi-la no sentido de saber quais as suas reais necessidades. Mas nós elencamos alguns pontos fundamentais. A Prefeitura de Pau dos Ferros hoje dispõe de uma folha de pessoal de R$1.700.000. É muito alto para uma cidade pobre como Pau dos Ferros, mas uma cidade pobre que tem realmente um cavalo de Troia. Esse cavalo de Troia é a Secretaria de Tributação, pronta para arrecadar, e vez que é sabido e dito por todos, no governo anterior do candidato Leonardo, nós tivemos uma arrecadação dos 8 anos de governo dele de R$14.800.000 de tributos. E em 3 anos e 7 meses do governo Fabrício, ele arrecadou R$17.800.000. E hoje nós nos deparamos com mais de 16 obras paralisadas nesse município. Obras gestadas na gestão anterior e obras gestadas na gestão atual. Partindo desse pressuposto, o Partido da Mulher Brasileira, preocupado com os problemas da cidade, nós vamos dar um choque de gestão. E para darmos esse choque de gestão, se faz necessário, no tocante às obras paralisadas, vamos criar uma comissão de engenheiros do município para atacar de vez essa questão das obras e saber os porquês dos problemas que levaram a paralisar tais obras. São mais de R$50 milhões jogados no ralo. Isto posto, gostaria de dizer à população de Pau dos Ferros, nós estamos dispostos, o Partido da Mulher Brasileira, Juscelino Rego, prefeito Léo Borges Vice, nos próximos 4 anos, valorizar os servidores do município, onde tiveram os seus quinquênios, os seus direitos adquiridos, diminuídos, subtraídos pelo então gestor da época, o senhor Leonardo Rego. Vamos manter as conquistas sociais dos trabalhadores em educação, vamos buscar a parceria com os órgãos governamentais, resolvendo também um problema sério da cidade, o problema da água. A água é um bem essencial da vida. Portanto, através do Ministério da Integração Nacional, da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, em parceria, vamos fazer com que, e através do estudo já feito pela Embrapa do Ceará, em que o governo do Estado, tanto o governo Rosalba como o atual governador, conhece os procedimentos desse estudo, da análise de solo e do assorreamento da barragem, nós vamos construir barragem submersa na própria barragem. Obrigada, senhor candidato. Entendeu? Muito obrigado, então. Passamos agora a palavra ao candidato Fabrício Torquato, do Partido Social Democrático. Muito obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. Eu quero iniciar minhas palavras aqui cumprimentando a mediadora Eridiane. Eu quero estender o meu cumprimento e também parabenizar a essas brilhantes instituições educacionais, o IFRN, a UERN, a UFERSA, a FACEP, os seus grêmios estudantis, centros acadêmicos, parabenizá-los por essa grande iniciativa de colocar nesse local 3 candidatos que estão levando suas propostas para gerenciar a nossa cidade nesses próximos 4 anos. Quero estender também, além de toda essa plateia, o nosso boa noite a todos os ouvintes que acompanham, seja na zona rural pelo rádio, na cidade, nas ruas, nas residências, usando as mídias sociais, que são grandes ferramentas para que a nossa palavra possa ser levada mais adiante. O nosso cumprimento e o desejo de boa noite e um grande debate. Nós conhecemos a importância dessas instituições educacionais para o desenvolvimento de Pau dos Ferros e de nossa região. Pau dos Ferros tem tido a educação como a mola mestra para o seu desenvolvimento. A prova disto são essas instituições, são os muitos alunos, não só daqui, como de outros estados e de outras regiões também. E nós, poder público municipal,
temos também uma tarefa muito dura, porém muito gratificante, de caminhar junto com essas instituições, promovendo avanços significativos na gestão municipal, em parcerias como um todo. E quando eu falo em gestão municipal, aqui eu quero deixar claro o trabalho incessante que ao longo desses 3 anos e meio, um pouco mais, nós temos incansavelmente lutado para que nossa Pau dos Ferros consiga caminhar. Lutado na questão de obras entregues à comunidade, como na saúde, quando já entregamos duas unidades novas próprias, uma alugada e tem mais 2 em construção, várias pavimentações pela cidade, creche inaugurada já com alunos lá dentro tendo aula, que isso é muito importante também. Nós temos, além da questão estruturante, que são obras em muitos lugares da cidade, mercado público sendo reformado, a orla daquele brilhante açude que existe no centro lá da nossa cidade, onde temos um grande projeto para lá e buscaremos parceria com a UFESA para consolidarmos a 3ª etapa daquele importante projeto, entendendo que temos um setor de arquitetura e de engenharia na UFESA para que a gente possa ampliar esse trabalho. Mas entendemos também que uma gestão eficiente, ela passa pela valorização dos profissionais, e hoje nós temos aqui a educação como uma grande referência, porque nós instituímos um plano de cargos e carreiras, onde hoje pagamos um dos melhores salários aqui em todo o nosso estado, garantindo os direitos do plano completamente em dia, com horas de atividade, com tudo que o professor tem direito. Uma gestão eficiente, ela passa pela valorização profissional também, como nós falamos, mas eu considero um outro fator importantíssimo, caros ouvintes, importantíssimo, a responsabilidade de cumprir com as nossas obrigações em dia, sem sacrificar o nosso município para o futuro. Eu acho que quando a gente fala em responsabilidade na gestão, a gente fala em quando nós falamos, a gente fala em manter essas responsabilidades, em cuidar dessas nossas tarefas, mas quando nós falamos sacrificar o futuro, e infelizmente eu preciso colocar aqui nesse ponto as muitas dificuldades. Quando nós assumimos nossa gestão, nós negociamos mais de 12 milhões precatórios, que havia uma grande dívida. Estamos hoje, além de muitas obrigações caminhando, estamos cumprindo com o nosso dever, com o INSS das pessoas em dia, coisa que não acontecia, porque passou-se 2 anos sem enviar para a Previdência os direitos que haviam sido recolhidos desses funcionários. É olhando para o hoje, mas é olhando para o amanhã, que nós queremos trabalhar por uma Pau dos Ferros cada vez melhor. Você ainda tem tempo, senhor candidato? Sim. Enfim, nós faremos agora o sorteio das perguntas e todos os candidatos terão que responder nesse primeiro momento. Primeira pergunta, cujo o tema será Administração e Gestão Pública. Gostaria de saber qual a posição dos candidatos em relação a cargos comissionados e cargos efetivos, uma vez que nos cargos comissionados os salários custam muitas vezes mais do que um efetivo e viram moedas de trocas por voto de apoio. Lembrando que essas perguntas foram perguntas enviadas via formulário eletrônico que estivera disponível na internet. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro candidato a responder à primeira pergunta será o candidato Leonardo Rego. 1 minuto e meio. Pergunta extremamente pertinente. A quebradeira da Prefeitura do Pau dos Ferros que está instalada se deve muito a esse fator. A nossa gestão, ao final do exercício de 2012, último ano do meu mandato, que as nossas contas foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, se gastava 38% da receita corrente líquida com pessoal. A atual gestão, ao publicar o relatório de gestão fiscal referente ao exercício passado, 2015, no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2016, a gestão atual
54,43% da receita corrente líquida. Isso corresponde a 12 milhões de reais a mais por ano com folha de pessoal. No início da gestão foi aprovado no Poder Legislativo um projeto se estabelecendo uma reestruturação administrativa na gestão, criando 392 cargos comissionados. Entre cargo comissionado e contrato provisório hoje, a Prefeitura de Pau do Ferro tem 450 funcionários, o que corresponde a R$600 mil mês. Isso tudo para atender uma nova logística política na cidade para meramente apadrinhamento político. E o município absolutamente inerte com relação às realizações básicas e aos investimentos, todos eles paralisados. Essa é uma constatação que coloca a Prefeitura de Pau do Ferro na contramão da crise, conflitando com medidas moralizadoras que são necessárias para a máquina pública. Obrigada. O segundo a responder esta mesma pergunta será o candidato Fabrício Torquato, 1 minuto e meio. Uma pergunta realmente muito pertinente. E até para desmistificar falácias que nós precisamos fazer, é minha obrigação como gestor fazê-lo. Em 2013, quando nós assumimos, o quadro de funcionários aqui na Prefeitura era de 1.022 funcionários. 1.022 funcionários entre efetivos, contratados e comissionados. Nós realizamos, toda a população sabe disso, um concurso público, o mais abrangente até hoje. Tiveram 11 mil inscritos, foram para 242 vagas. Dessas, nós já chamamos quase 170 profissionais. Hoje, a nossa folha, o nosso quadro pessoal, ele é composto de 1.048 funcionários. 1.048 funcionários, apenas 26 funcionários a mais do que na última gestão. E nós criamos mais 2 secretarias, de esporte, de juventude, e isso mostra o zelo e o compromisso que a nossa gestão tem, valorizando a questão de funcionários efetivos, inclusive neste período eleitoral, onde não há nomeação nenhuma quanto a comissionado, nós temos regularmente chamado os funcionários efetivos. Já chamamos 44 professores, já chamamos quase 170 dos 240 aprovados em menos de um ano do concurso vigente. E isso é um dado para quem finalizado. Presta o seu serviço muito bom. Obrigada, senhor candidato. O próximo a responder à pergunta será o candidato Juscelino Rego. Sua resposta é de 1 minuto e meio. Portanto, estou achando que o ex-gestor Leonardo e o atual gestor que herdou o legado administrativo do Leonardo está blefando com os dados. Os dados realmente oficiais da Prefeitura são estes aí. Agora, digamos, nós temos 450 cargos comissionados na Prefeitura. De onde foi que vieram esses cargos? O candidato Leonardo, quando assumiu a Prefeitura em 2005, ele encontrou, vou só dar um exemplo aqui, ele encontrou a Prefeitura de Pau dos Ferros, existia um cargo chamado assessor especial. A Prefeitura tinha 6 assessores. Ele triplicou esse número de assessores, basicamente. Multiplicou por 24. Então, qual é a nossa intenção chegando à Prefeitura de Pau dos Ferros? Nós vamos fazer realmente uma reforma administrativa, em que vamos reduzir o número de carga em comissão, vez que é sabido que nós sabemos que diante da crise não dá para o município, que tem uma folha de R$1.700.000. Isso é gritante. Vai faltar medicamento lá na saúde, medicamento básico. Então, portanto, essa é a nossa pretensão, de fazer um choque na folha, tá entendendo? Fazer um concurso, evidentemente, para as vagas que necessitam em função das aposentadorias, tá entendendo? Então, essa é a nossa meta. Muito obrigado. Obrigada, senhor candidato. E nós faremos agora o sorteio da segunda pergunta dessa noite. E o tema é cultura. Gostaria de saber dos senhores candidatos do pleito municipal de 2016 quais suas propostas para o lazer da população pauferrense, partindo do ponto de vista cultural, sendo este, ao meu ver, uma das maiores carências do nosso município. Reforçando novamente que essas perguntas foram enviadas pela população. Pois não, o primeiro candidato a responder será o candidato Fabrício Torquato. 1 minuto e meio.
Se é um assunto que nós podemos falar com toda propriedade e com muito serviço prestado para a nossa cidade, é na questão de cultura. Primeiro, criamos uma secretaria que não existia, era atrelada com a educação. Hoje existe a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com um trabalho abrangente aqui para a nossa população. Quem não se lembra do antigo Joaquim Correia, que já fazia anos que estava quase virando ruínas, com um auditório que não tinha mais uso de nenhuma maneira, nós investimos naquele local, criamos a Casa da Cultura Popular Joaquim Correia, reformamos aquele auditório para que hoje qualquer evento possa ter 130 pessoas em um ambiente climatizado para atividade de coral, teatro, etc. Temos um calendário cultural divulgado mensalmente, onde valorizamos a questão de cantadores, valorizamos artesanato, criamos durante a FINECAP um ponto importantíssimo como o dia e a cavalgada, o dia para homenagear todos os vaqueiros que aqui fizeram nossa história. Temos um projeto importantíssimo para um espaço cultural para convenções, que é uma grande arena, valorizando essa parte cultural, a arena do vaqueiro, valorizando a parte cultural e ali trazendo eventos de toda a natureza para que a gente consiga, juntamente Tempo com os finalizado, obrigada, candidato. Melhor. O próximo a responder a pergunta será o candidato Juscelino Rego. 1 minuto e meio para a sua resposta. A pergunta é pertinente. A cultura, realmente, como dizia Marilene Chauí, grande filósofa, ex-secretária de Cultura de São Paulo do governo de Erundina, nós devemos fazer cultura em toda parte da cidade. Quantos talentos estão mortos por aí, por falta de iniciativa? Então, nós vamos, através da Secretaria de Cultura, nós vamos fazer com que o município possa buscar esses talentos nas regiões periféricas da cidade, no Riacho do Meio, no Manuel Deodato, na Nova Pau dos Ferros, no Alto São Geraldo. Então, através da cultura, a gente pretende realmente também apoiar os festivais de violeiros, cantadores, na cidade de Pau dos Ferros. Muito obrigado. O senhor ainda tem 45 segundos. Alô. Muito obrigado. Você que já tinha se findado. Pretendemos também dar o apoio, através da cultura, através de sambas, rock, pop, de todos os tipos de músicas e diversidades na cidade de Pau dos Ferros. Muito obrigado. 20 segundos. Não vai mais utilizar, senhor candidato? Então, ok. Responde neste momento o candidato Leonardo Rego. Senhor candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Em primeiro plano, sugeri ao atual gestor para se situar no tempo e no espaço. O Centro Cultural Joaquim Correia não foi inaugurado durante o mandato dele. Essa obra começou no governo Vilma e foi inaugurada no transcorrer do governo Rosalba, quando eu era prefeito de Pau dos Ferros. Então é pertinente que se atualize no tempo e no espaço e que se fale a verdade. A nossa gestão nos 8 anos, ela foi caracterizada pela construção de grandes obras que impulsionaram a cultura do município. Então, o exemplo da FINECAP, que acontecia no Largo da Rádio Cultura. Construímos a maior praça de eventos do Rio Grande do Norte, onde a FINECAP se tomou um novo contorno, uma nova dimensão. Criamos a Orquestra Filarmônica Jovem, o Grupo Dançarte, a Quadrilha Tradição Junina, a Semana Cultural, que antecede a FINECAP, através de um evento primoroso com a participação de mais de 50 grupos culturais da região, a Vitrine Cultural Xanana Diógenes. Temos uma perspectiva pela frente do futuro governo da construção de um centro de convenções com um teatro municipal, para que a cultura de Pau dos Ferros renasça. Se criar a Secretaria de Cultura do papel, uma coisa, agora aniquilar os grupos culturais é outra completamente diferente. E a cultura de Pau dos Ferros hoje está esquecida, com pessoas compondo o quadro da Secretaria, meramente sem atividade, porque, infelizmente, a cultura de Pau dos Ferros faleceu e precisa ressuscitar. Tempo finalizado. Obrigada, senhor candidato. Faremos agora
o sorteio da terceira pergunta a ser respondida. Tema: Administração e Gestão Pública. Quais os gastos que os senhores consideram desnecessários e de que forma pretendem minimizá-los de modo que possam realocar esses gastos com o que realmente é importante? Responde primeiramente o candidato Juscelino Rego. 1 minuto e meio para a sua resposta. Na verdade, a gestão ela precisa ser acompanhada diariamente através de um conselho de secretários que pretendemos formar dentro da nossa gestão. É preciso que tenhamos a consciência de que, diante da crise, porque passa o Brasil e porque não os municípios também, em nosso governo nós pretendemos reduzir a folha de pessoal. Reduzindo a folha de pessoal, consequentemente, nós vamos reduzir os gastos. Reduzindo o número de cargos em comissão, cargos esses que são adjuntos de livre nomeação do gestor, estaremos economizando também junto ao erário, né, e às condições financeiras da prefeitura. Então, nós pretendemos realmente fazer isso. Primeiramente, como gestor, nós vamos fazer um recadastramento de todos os servidores do município. Com base nesse recadastramento, com as informações contidas neste recadastramento, e numa auditoria previamente, uma empresa contratada, e que tem em mente possivelmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, será uma das nossas, o foco, né, para essa auditoria no município, até porque Pau dos Ferros passou por 2 gestões, uma de 8 anos, Tempo finalizado. E outra que está terminando 4. Tempo finalizado, senhor candidato. Obrigada. Responde agora o candidato Leonardo Rego, 1 minuto e meio para a sua resposta. Reforçando uma tese que foi utilizada numa pergunta anterior, aqui se falou de cargo comissionado, aqui não se falou de número de funcionários. Número de funcionários é uma coisa, o todo. Cargo comissionado é outra. O que eu falei é que a gestão atual gasta 12 milhões de reais a mais por ano com pessoal. E a receita corrente líquida da nossa gestão se gastava 38%, hoje, em dezembro do ano passado se gastou 54,43%. Isso é desperdício, isso é infringir a lei de responsabilidade fiscal. Dinheiro público tem que ser utilizado com decência, com responsabilidade. Diário Oficial do município de Pau do Ferro, 29 de janeiro de 2016, restos a pagar, exercício de 15 para 16, 8.435.000 reais de restos a pagar. A Prefeitura, desde setembro de 2014, que recolhe a Previdência do servidor, informa a Previdência e não paga na data correta. No mês subsequente, a Previdência debita com juros e multa. Isso é informação oficial, que as provas estão na minha mão. De setembro de 14 para cá, 740 mil reais de multa paga a Previdência Social. A sociedade necessita ter conhecimento desse assunto, porque isso é algo grave. E não há como se desmentir, porque está aqui na minha mão as provas. Pau do Ferro necessita Tempo mudar. finalizado. Obrigado, senhor candidato. E o terceiro a responder será o candidato Fabrício Torquato. 1 minuto e meio para a resposta. Eu fico impressionado às vezes quando a gente ouve comentários inconsequentes. Nós tivemos esse ano, por exemplo, nos meses de junho e julho, dos 6 FPMs, dia 10, 20 e 30, dos 6, apenas em um caiu recurso na prefeitura, porque os outros 5, a Previdência pegou integralmente aquele dinheiro que ele sai do FPM, às vezes é 400 mil reais, aquele valor mensal, quando o FPM só cai 280, 320, como nós temos. Então, às vezes passa para outro mês. Gente, querer jogar para a plateia alguém que passou 2 anos sem pagar a Previdência, e eu estou falando isso porque quando a gente fala sobre corte, sobre gestão eficiente, a gente precisa falar sobre
a correção nesses pagamentos também. Foram 2 anos sem pagar o INSS das pessoas. Hoje, muitas vezes, pagamos com multa, porque o próprio FPM não tem aquele dinheiro suficiente. E os 23 meses que se passou sem pagar a Previdência, que era algo em torno de 6 milhões, já está em mais de 23 milhões, um débito consolidado, passado em todas as instâncias, junto à Receita Federal. Estamos seguros por uma liminar hoje, mas é um débito que não tem para onde correr. É do município e isso eu acho que é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não recolher e não passar, aliás, pega o dinheiro dos funcionários e não passa para a Previdência. Tempo finalizado, muito obrigada. Eu gostaria de pedir desculpa ao senhor candidato Leonardo Rego, pois nas considerações iniciais, devido a problemas técnicos, eu não falei que faltava 1 minuto. Então, pedi desculpa por esse problema e nós finalizaremos agora o primeiro bloco e teremos um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornaremos no momento pelo qual os candidatos debaterão entre si. Estamos de volta e teremos um momento agora em que os candidatos debaterão entre si. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta, a resposta 1 minuto e meio, réplica 1 minuto, e tréplica também 1 minuto. As perguntas terão que ser feitas com base nos eixos temáticos que serão sorteados neste momento. E o primeiro tema é sobre administração pública. Pergunta nesse momento o candidato Juscelino ao candidato Leonardo Rego. Senhor candidato Juscelino, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Está dando problema no microfone. Perdão. Parar o cronômetro, por gentileza. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Vamos tentar resolver. Os senhores candidatos não serão prejudicados. Oi. Pois não, senhor candidato Juscelino. 30 segundos para a sua pergunta. Por gentileza, perguntar ao candidato Leonardo Rego. Gostaria de perguntar ao candidato do Rego, em face da realização do seu segundo mandato em 2012, como se depreende o Diário Oficial 916, o candidato contratou Zé Augusto em Pau dos Ferros. Ele puxou de um valor de R$107 mil. O candidato não assinou a demanda do contrato e majoraram o preço para 115. Tempo finalizado. Obrigada, senhor candidato. Responde o candidato Leonardo Rego. 1 minuto e meio para a sua resposta. É até complexo se pronunciar sobre um assunto que não teve começo, nem meio, nem muito menos fim. Então, fica de fato limitado você fazer uma declaração sobre um assunto completamente discrepante, sem nenhum embasamento, absolutamente fictício, e não posso me pronunciar sobre algo que não tem absoluta fundamentação. Então, não, o senhor não irá mais utilizar o seu tempo, não é isso? 1 minuto o senhor ainda tem. Senhor candidato Leonardo está com o tempo, com a palavra, o senhor ainda tem 1 minuto. Apenas abdico do tempo porque não houve pergunta. Então, senhor candidato Juscelino, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois bem, na FINECAP, na última FINECAP, do segundo mandato do candidato Leonardo, conforme o Diário Oficial número 916, dia 3 de setembro de 2012, a Prefeitura contratou a empresa LC Edições Musicais Limitada. O show do cantor Zé Augusto, a ser realizado no dia 8 de setembro de 2012. O processo administrativo é o 040-813-107/2016. A pergunta consiste ao candidato, entendeu,
como ele vê essa questão, foi majorado o contrato em R$ 8.500 e o contrato não consta a assinatura do gestor. Então, portanto, é um exemplo de má gestão. E com esse exemplo, nós temos tantos outros na administração do senhor Leonardo. Está aqui, quem quiser ver, nós fizemos uma pesquisa, o Diário Oficial do município, ok? De número 916, do dia 3 de setembro de 2012. Tempo finalizado, senhor candidato, muito obrigada. O senhor candidato Leonardo, 1 minuto para a sua tréplica. Todas as prestações de contas da gestão Leonardo Rego, nos seus 8 anos, estão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e Tribunal de Contas da União, que, por sinal, no último exercício de 2012, que o candidato fez referência, as prestações de contas foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, sugiro que embase melhor as perguntas para que o debate se torne construtivo e atenda o efetivo interesse da sociedade. Eu acho que é pertinente, a comissão organizadora sugeriu formalmente, sugeriu aqui numa conversa interna, então vamos trazer temas relevantes, afinal de contas o tema é administração pública e se apegar a algo absolutamente infundado. Então, parar o cronômetro, por gentileza. Faremos agora o sorteio do segundo tema a ser efetuado a pergunta. A pergunta tem um tema assistência social. Perguntará ao candidato Leonardo Rego ao candidato Fabrício Torquato. Senhor candidato Leonardo, 30 segundos para a sua pergunta. Na nossa gestão foram implantados diversos programas habitacionais, como o Reforma Cidadã, o Cheque Reforma em parceria com o Estado e programas de construção de casas populares. Foram 1.300 famílias beneficiadas em 8 anos. Pergunto ao candidato quais foram os programas executados e o quantitativo nessa área habitacional. Microfone. Muito obrigada, senhor candidato. Responde o candidato Fabrício Torquato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Hoje nós podemos falar que nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Social gerenciada à altura, principalmente que a nossa população carente merece. Com programas nas muitas áreas, quanto à parte assistencial, quanto à questão de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, quando nós já tivemos muitas pessoas qualificadas através de uma parceria com o governo federal via Pronatec. Nós temos uma secretaria onde entregamos 80 casas populares, temos 450 cadastradas, com a nossa parte toda formalizada e, infelizmente, pela crise nacional, porque a prefeitura não constrói casa sozinho, ainda estamos aguardando a liberação. Mas o que me tranquiliza muito mais é saber que nessa nossa gestão nós temos contratos, nós temos processos todos legais dentro daquela secretaria. Não coisa como eu tenho aqui, assinado por 2 assistentes sociais, Lívia e Dona Rosari, atestando que no ano de 2005 nenhuma recebeu nenhum tostão e nem ministrou nenhum curso, como está lá numa prestação de contas em Brasília, colocando que elas receberam R$10.000 e ambas protocolaram em cartório o não recebimento e o não cumprimento desse serviço e desses recursos. Tempo finalizado, muito obrigada. Senhor candidato Leonardo. Não há só uma denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ou federal com relação a esse assunto. Mas não foi a gestão Leonardo Rego que pagou tratamento dentário em consultório odontológico em Caicó, sem que efetivamente essas pessoas tenham realizado os seus tratamentos. Aqui a pergunta foi sobre habitação. E o candidato está destoando a realidade dos fatos. Isso sim, com depoimentos e com denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Eu queria até que o candidato, no momento oportuno, se justificasse acerca desse assunto. Pagamento feito a consultório odontológico sem que essas famílias ou essas pessoas tenham sido beneficiadas. Mas o tema, eu retorno, é habitação.
Eu quero que você explique essas 80 casas que você mencionou, aonde é que foram construídas. E geração de expectativa, sim, foram 200 famílias cadastradas e dessas 200 não foi construída uma só casa. Essa é a realidade dos fatos. Muito obrigada, senhor candidato. O senhor candidato Fabrício Torquato tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós nunca criamos um cadastro fictício aqui na nossa cidade. Tanto é que nem no período eleitoral ninguém fez isso como era feito anteriormente, entendendo que a gente precisa logo cuidar daqueles cadastros já efetivados, porque só quando construir todas aquelas casas é que nós finalizaremos e iniciaremos outros cadastros. A questão de processo quanto à clínica, uma clínica que teve processos na gestão anterior, teve nessa, se há investigação, que seja investigado. Eu acho que isso é a coisa mais prudente, mais normal que existe no mundo. Nunca houve de mim determinação, é um processo, eu acho que de R$10 mil, algo que a justiça investigue, e eu fico até impressionado quando alguém que tem dezenas desses processos coloca, e eu quando cito aqui com as certidões, eu citei certidão de gente que foi ao cartório protocolar, que nunca recebeu nenhum dinheiro da assistência social. E isso é uma coisa grave. Muito obrigada, senhor candidato. Iremos agora para a terceira pergunta, cujo tema será desenvolvimento rural. Pergunta o candidato Fabrício Torquato ao candidato Juscelino Rego. Seu candidato Fabrício, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Juscelino Rego, na questão de atenção ao homem rural, na questão de atenção às famílias do campo, quais as suas propostas para que, diante de uma zona rural que diz respeito a 10% dessa cidade, mas que são pessoas que merecem uma atenção da gestão, qual as suas propostas para melhorar a vida das pessoas da zona rural? Obrigada, senhor candidato. Senhor candidato Juscelino, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. A pergunta é muito pertinente. A nossa zona rural ela é muito sofrida. Primeiro, na nossa gestão, pretendemos regularmente melhorar a malha viária das estradas vicinais. Segundo, na zona rural, dado essa escassez de água também, lutaremos para perfurar na nossa gestão poços artesanais para que o agricultor tenha água para suprir a sua necessidade e a necessidade dos animais. A zona rural de Pau do Ferro representa realmente cerca de 12% da população de Pau dos Ferros. E nós temos aqui, por exemplo, a questão da saúde da zona rural. O perímetro irrigado passou 3 anos sem um médico. E a médica que está lá está com um contrato aprazado para viajar das suas atividades. Ela, dia 30 de setembro, o contrato dela finda. Então, nós vamos manter o apoio na área da saúde também na zona rural. Nos postos de saúde da zona rural. Com a farmácia básica, atendendo aos diabéticos, aos portadores realmente de hipertensão, entendeu? Que não há no atual governo. Muito obrigado. Ok, para o cronômetro. Senhor candidato Fabrício Torquato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu creio que a atenção ao homem do campo nunca foi tão diferenciada quanto nessa nossa gestão. Através de uma atividade diária, rotineira, na manutenção dessas estradas, e hoje podemos andar em qualquer estrada vicinal que elas estão próprias para que o homem do campo e o cidadão possa ir para o fim de semana, possa ir e vir quanto ao seu trabalho. Nós temos tido uma atenção muito especial na questão hídrica, onde hoje em dia todas as bombas, todos os... Não. Parar o cronômetro, por favor. Problemas técnicos no microfone do senhor candidato. Pronto? Ei. Para enquanto... Hoje, a por gentileza, atribuir 10 segundos ao tempo do senhor candidato Fabrício Torquato. Hoje, senhor candidato, pronto, pode continuar. Hoje nós temos uma atenção especial, fazendo manutenção, comprando...
Oh, meu Deus. Parar o cronômetro. Ei. Uma das áreas... Posso falar? 8, a gente vai acrescentar 5 segundos na fala do senhor candidato. Uma Então, das áreas mais importantes na atenção ao homem do campo Só um momento. é justamente esse cuidado, principalmente nessa questão hídrica, que é a maior deficiência que nós temos hoje, com equipamentos ajeitando barreiros, com a nossa equipe fazendo manutenção sem cobrar nenhum tostão a ninguém lá na zona rural e comprando bombas também para instalar os poços existentes, além da luta por diversos outros para que essa comunidade esteja assistida. Muito obrigada. Senhor candidato Juscelino, tem 1 minuto para a sua tréplica. Na verdade, a notícia que nós temos é de que a zona rural ela está numa verdadeira falta de assistência. O programa de corte de terra, apesar da escassez das chuvas, mas nós temos um período de precipitações de chuva e a notícia que temos é que a administração atual não vem realizando o programa de corte de terra. Em nossa gestão, nós vamos realmente voltar a atender as comunidades rurais com o programa de corte de terra. A questão da água, como eu volto a frisar, nós temos água no perímetro irrigado, a água altamente salinizada, a água do perímetro que temos lá num poço tubular que foi perfurado lá, ela não dá para consumo humano, apenas para lavar louças e roupas. Então, portanto, nós pretendemos também, ao tempo em que nós vamos perfurar os poços para atender as comunidades. Muito obrigada, senhor candidato. Faremos agora o sorteio do tema da 4ª pergunta, cujo tema é segurança pública. Pergunta o candidato Leonardo Rego ao candidato Juscelino Rego. Seu candidato Leonardo, 30 segundos para a sua pergunta. Foi compromisso explícito de campanha e também motivo de muita mídia em torno do assunto que a atual gestão implantaria o sistema de monitoramento através de câmeras no município. Vários segmentos da sociedade, inclusive, se engajaram como ponto principal a CDL. E, mais uma vez, isso tudo ficou na base da ficção. O que é que o candidato interpreta sobre mais esse descompromisso da atual gestão? Obrigada, senhor candidato. Responde, candidato Juscelino, 1 minuto e meio para a sua resposta. O assunto pertinente é a segurança pública. Em nossa gestão, nós pretendemos instituir. O candidato Leonardo teve a oportunidade de ser prefeito 8 anos em Pau dos Ferros, e a nossa lei orgânica é de 1990. E lá está um artigo, incisos e a linha, criando a implantação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, os nossos municípios vizinhos aqui, São Miguel, que é menos populoso do que Pau dos Ferros, já tem Guarda Municipal. Então pretendemos instituir a Guarda Municipal. E através do monitoramento de câmaras instaladas no centro da cidade, no centro comercial de Pau dos Ferros, pretendemos também fazermos um trabalho em parceria com a livre iniciativa, com os comerciantes e a prefeitura, e instalarmos câmaras. E também criarmos uma parceria com a Secretaria de Segurança do Estado, onde, periodicamente, a prefeitura instalará, e tinha no passado em Pau dos Ferros, eram os postos policiais nas comunidades. Os postos policiais do Alto São Geraldo, posto policial no bairro Manel Deodato, posto policial no bairro Riacho do Meio. O gestor Leonardo Rego fechou os postos policiais na gestão dele. Portanto, nós pretendemos retornar aos postos policiais. Isso é de suma importância, em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar e o governo. Obrigada, senhor candidato. Tempo finalizado. Senhor candidato Leonardo Rego, 1 minuto para a sua réplica. Mais uma vez, há uma inversão de valores. Na nossa gestão, foram abertos postos policiais em diversos bairros da cidade, prioritariamente os bairros periféricos, e o ex-comandante da Polícia Militar aqui na região, Coronel Romualdo, alegou, ao passar do tempo,
2, 3 anos esses postos alugados pela prefeitura e mobiliados, alegou indisponibilidade de pessoal para atender esta demanda. É pertinente, inclusive consta no nosso plano de governo, a implantação da guarda municipal, como também o sistema de monitoramento de câmara. Mas eu volto à pergunta específica. O que é que se acha, mais uma vez, do descompromisso da atual gestão com relação a essa questão que foi assumido compromisso público? Inclusive o Poder Legislativo, na transição do exercício, devolveu R$48 mil ao Executivo e propôs a utilização desse recurso para o sistema de monitoramento de câmara. Obrigada, senhor candidato. Senhor candidato Juscelino, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Na verdade, nós temos conhecimento de que foi feita várias reuniões com a comunidade sobre a questão de instalações dessas câmaras de monitoramento. E eu creio realmente que houve omissão por parte do atual gestor, como também por parte do ex-gestor. Paulo Sérgio continua realmente, entendeu, necessitando desse serviço. E em nossa gestão, é compromisso nosso fazer um trabalho realmente eficaz no sentido de instalarmos essas câmaras. Muito obrigado. O senhor ainda tem 20 segundos. Então, além das câmaras, essa questão que o ex-gestor Leonardo falou, de que o comandante da polícia, pelo fato da falta de efetivos para instalarmos, que também faz parte da segurança, nos bairros, né? Entendeu? Tempo finalizado. Obrigada, senhor candidato. Iremos agora para a 5ª pergunta deste bloco, cujo tema será esporte e lazer. Pergunta, neste momento, o candidato Fabrício Torquato ao candidato Leonardo Rego. Seu candidato Fabrício, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Durante nossa gestão, nós criamos a secretaria, estamos investindo o nosso estádio, tem uma construção de novas arquibancadas, conseguimos recursos para o ginásio o ginásio Milton França e eu queria saber do candidato que derrubou ginásio existente, que não concluiu obra do outro, o que é que ele acha dessa questão de obras inacabadas e demolidas nessa questão esportiva, principalmente. Obrigada, senhor candidato Fabrício. E o senhor candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto meu para a sua resposta. Quem tem mais propriedade para falar sobre obra inacabada é o atual gestor. Ele tem PhD nesse tema. O ginásio professor João Faustino ele foi demolido na nossa gestão, e eu assumo essa responsabilidade, porque houve, por parte da equipe de engenheiro da prefeitura, uma verdadeira condenação da infraestrutura física do prédio. Foi construído em 1986 o ginásio, e não tinha mais condições. Conseguimos, inclusive, um recurso com o Ministério do Turismo para a reforma, mas o recurso era insuficiente para a construção. Propomos à Caixa Econômica Federal a relocação desse recurso para a construção de banheiros na quadra poliesportiva coberta do bairro Riacho do Meio. Com relação ao ginásio do bairro Nações Unidas, uma obra de quase R$2 milhões, onde iniciamos as 4 primeiras etapas e deixamos o recurso empenhado para a 5ª etapa. Nenhuma obra na transição do exercício de 2012 para o exercício de 2013, a constatação oficial diz isso, estava paralisada. Essa obra, inclusive, não foi sentado um só tijolo. E com relação ao estádio de futebol, se perdeu 300 dos R$600 mil empenhados. Em fevereiro de 2015, se colocou a placa de início de obra e até hoje também nunca viu-se um passo na obra do estádio 9 de janeiro. Algo gravíssimo e que a sociedade precisa ter conhecimento. Obrigada, senhor candidato Leonardo. O senhor candidato Fabrício Torquato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A única emenda que pode ser considerada perdida, porque na verdade não foi quando nós assumimos em 2013, foi a primeira etapa daquele estádio, porque não havia nem sequer projeto arquitetônico, e logo em fevereiro a Caixa pediu para ser devolvidos aqueles recursos. A questão do nosso ginásio, professor João Faustino,
Ele não era criança quando morava, não morava aqui, não foi criança, não foi adolescente aqui, não sabe o valor que aquilo tem para a nossa cidade. Daria para ser reformado com toda certeza, com toda certeza. Agora, naquele espaço ali, na nossa próxima gestão, discutiremos com a sociedade se é um novo ginásio, se é o nosso teatro que consta em nossas propostas, o que é que nós faremos, porque conseguimos ter aquele terreno novamente e o tribunal vai ter a sua sede construída próximo ao DR, devolvendo o terreno que foi doado aos pauferrenses como de fato e de direito. O ginásio Tempo do bairro... finalizado. Obrigada, senhor candidato Fabrício. O senhor candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua tréplica. Com relação ao terreno, na época da nossa gestão que foi doado o terreno ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, lá constava uma cláusula determinando um prazo de 2 anos caso não fosse edificado o prédio. O atual gestor deu publicidade que foi o mérito da gestão dele. Mas isso era previsão em lei. Por isso que o terreno voltou ao domínio do município. Com relação a se citar que não existia projeto arquitetônico, como é que se empenha uma emenda do Orçamento Geral da União sem que exista projeto? Pelo amor de Deus. Não existe projeto arquitetônico. E como é que o recurso foi empenhado? Se o projeto tem que ser aprovado pela Caixa Econômica Federal e, a partir daí, o gestor pode assinar a ordem de serviço para início de obra. Portanto, vamos encarar a realidade dos fatos, porque a época de tapear a realidade é fora desse auditório. Na minha presença, não. A sociedade quer a verdade dos fatos. Tempo finalizado. Obrigada, senhor candidato. Vamos agora para a 6ª pergunta deste bloco, cujo o tema é educação. Pergunta o candidato Juscelino Rego ao candidato Leonardo Rego. Seu candidato Juscelino, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Gostaria de perguntar ao candidato Leonardo. Pois não? Então, perdão. Pergunta o candidato Juscelino Rego ao candidato Fabrício Torquato. Senhor candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de perguntar ao candidato Fabrício qual a opinião dele, enquanto ele foi vice-prefeito do ex-gestor, pela subtração dos quinquênios dos servidores da educação, da Secretaria da Educação e Cultura do município, na gestão do Leonardo, e, consequentemente, ele assumiu posteriormente o que ele tem feito pelos servidores nessa área. Muito obrigada. Responde o candidato Fabrício Torquato. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Juscelino, se há uma coisa que eu posso falar com muita alegria aqui, é sobre a questão educação. Hoje nós temos uma folha salarial que só pela aplicação do nosso plano de cargos e carreiras, ela onerou quase 300 mil, porque nós temos o plano em dia, com a progressão horizontal, com a progressão vertical, tudo como manda o figurino. Eu não considero isso de maneira nenhuma gasto, eu considero isso investimento, porque são os professores que vão cuidar das nossas crianças e vão cuidar do nosso futuro. Desde a campanha passada, quando nós andávamos, muito falavam sobre quinquênios. Quinquênios perdeu os direitos, não só professores, mas funcionários como todo. Foi uma grande injustiça e que hoje é mais outra das grandes dívidas deixadas para o município. Na nossa folha pessoal, neste mês agora, será R$ 49.125 pagos em quinquênios atualizados e demandas judiciais dos funcionários que entraram na justiça e tiveram o seu direito assegurado. Inclusive, a Procuradoria já tem alertado e alertado muito, porque graças ao não pagamento, a retirada desses direitos anteriormente, isso vai virar uma cascata, um pepino, uma bronca, junto com outras muitas que nós temos como INSS, como várias outras questões, que vai sacrificar muito o município e vai demandar muita responsabilidade. Tempo finalizado. Obrigada, senhor candidato. O senhor candidato Juscelino Rego, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois bem, pauferrense, o candidato realmente está dizendo aí que está cumprindo com
os valores, né, dos quinquênios dos servidores. O nosso ex-gestor Leonardo subtraiu cerca de R$300 de cada contra-cheque do servidor. Então, portanto, isso é um exemplo de má gestão. Embora o candidato Fabrício disse que está cumprindo, mas ele não disse que corrigiu o erro praticado pelo candidato Leonardo. O que eu vejo, isso uma distorção na resposta dele. O nosso compromisso é no sentido de valorar e valorizar os servidores, mantendo as suas conquistas e pagando o piso nacional de salários dos servidores da educação, como manda, entendeu? O Fundo Nacional da Educação do Brasil. Pois não. Pois, ok. Então, nós teremos agora um intervalo e daqui a... Pois não. Sim, perdão. O senhor candidato... Sim. Senhor candidato Fabrício, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, candidato Juscelino, o senhor quer responsabilidade maior quanto aos direitos, quanto aos quinquênios, do que nós já estarmos pagando o hoje e o ontem? Eu acho que isso mostra, a exemplo de muitas outras ações que nós temos vinculados com a educação, o nosso compromisso de pagar, mesmo muitas vezes sacrificando a folha, a gente precisando usar os recursos que poderiam ser para outras coisas, mas a justiça foi quem determinou que todos os, não só professores como funcionários em geral, tinham o direito a esse benefício em seu contra-cheque. Então, na nossa gestão, a questão de obras é importante, mas muito importante também é a valorização profissional, é nós pagarmos os direitos de todos os funcionários como deve ser. Nós fazemos assim porque entendemos que o funcionário, a exemplo de estarmos pagando em dia, nos diferenciando de muitos municípios aqui da nossa região. Pois não, tempo finalizado. Neste momento, foi solicitado um pedido de resposta, no qual o candidato Leonardo Rega ele terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Pois não, senhor candidato Leonardo, 1 minuto para a sua defesa. Mais uma absoluta ficção, desta feita por parte dos 2 candidatos. Subtração de quinquênios, o que existia era o seguinte: penduricalho no contra-cheque. E efetivamente sem base legal. Se buscou o amparo legal e o quinquênio foi incorporado. É mais uma vez pertinente que se fale a verdade do debate. Quando o atual gestor cita sobre dívida de gestão passada, ele deve estar esquecendo o que ele falou na mensagem anual do exercício de 2013. Está lá escrito que estava assumindo uma prefeitura equilibrada, adimplente e em condição financeira privilegiada. Dito por ele na mensagem anual. A sociedade não perdoa postura de bipolaridade. Que a verdade seja dita. Tempo finalizado, muito obrigada. Nós teremos agora um intervalo e daqui a pouco nós retornamos no momento em que os candidatos responderão às perguntas das representações das entidades organizadoras. O senhor candidato Fabrício Torquato solicitou o pedido de resposta e agora a gente vai passar a palavra à mesa julgadora. A mesa julgadora em que eles vão justificar o pedido de resposta do senhor candidato Fabrício. Pois não. Boa noite. O advogado Dr. Rodrigo Lopes solicitou direito de resposta em virtude da citação que o prefeito Fabrício haveria mentido no início da gestão e agora estaria com outro discurso. Diante dessa bipolaridade, foi concedido o direito de resposta. A gente pede que se atenha ao tema da bipolaridade. Pois não. Senhor candidato Fabrício, o senhor tem 1 minuto para fazer o seu direito de resposta. Eu fico feliz, caros ouvintes, quando a verdade supera a agressividade, sabe? Quando o candidato citou, e aí eu vou citar sobre ter chamado bipolar,
que em janeiro eu disse que tinha saldo, realmente eu não esperava o que vinha pela minha frente. O balanço que ele tanto se gaba, aprovado pelo TCE, pela Câmara, é um balanço que ele diz que houve 394 mil como resto a pagar, quando na verdade nós temos aqui. Nós pagamos 3 milhões e 200 mil de restos a pagar e todos os processos estão lá na Prefeitura, liquidados, empenhados na outra gestão e pagos com a nossa gestão. E os 38% para 54% quanto ao limite prudencial, não era pago a Previdência? Como é que podia chegar tão alto? Isso é um assunto importante para que toda a população tenha conhecimento. A Previdência entra no limite prudencial também. E se estamos mais altos, é pela dificuldade financeira, menos recursos. Muito obrigada, senhor candidato. Tempo finalizado. E agora será o momento em que as representações das entidades farão perguntas direcionadas aos candidatos, de modo que a quarta pergunta ela será respondida por todos eles. E o primeiro a fazer a pergunta será o representante do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da UERN, Jackson Monteiro, que irá perguntar ao candidato Juscelino Rego. Pois não? Boa noite, Jackson. Você tem, no máximo, 1 minuto para fazer a sua pergunta. Pois não. Boa noite a todos os candidatos e também a todos aqui presentes. Candidato Juscelino Rego, o senhor mostrou ter um conhecimento formidável sobre as condições fiscais da cidade de Pau dos Ferros, tá certo? Sabemos que todo município brasileiro ele tem autonomia para realizar políticas fiscais visando o desenvolvimento econômico do município. Eu queria saber se o senhor tem elaborado para a sua possível, aliás, se o senhor tem no seu plano de governo alguma política fiscal visando o aumento do emprego da cidade de Pau dos Ferros e, consequentemente, o crescimento econômico da cidade. Pois não, muito obrigada, Jackson. E a resposta será do candidato Juscelino Rego. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. É pertinente a pergunta aí do nosso amigo aí, aluno do IF. Na verdade, os jovens de Pau dos Ferros estão há muitos anos, há cerca de 2 décadas, ou muito mais, aguardando a resposta do gestor sobre a geração de emprego e renda. E com relação a esse tema, o Partido da Mulher Brasileira e nosso programa de governo, através do Sistema Brasileiro, do SEBRAE, e através do Sistema S, que integram 11 instituições, nós pretendemos gerar emprego e renda para Pau dos Ferros. De que forma nós vamos gerar esse emprego e renda? Nós vamos oferecer incentivo às empresas, aos empresários, para que ele possa instalar em Pau dos Ferros uma unidade de fábricas, quer seja na área têxtil, quer seja na área de construção civil, na área de cimento. A Pudi, aqui bem pertinho, tem uma fábrica de cimento. Pau dos Ferros pode ter também essa fábrica de cimento. Então, em nossa gestão, nós estaremos comprometidos na geração de emprego e renda. E iremos lutar por esse espaço para os jovens. E a capacitação dos jovens também, com relação àqueles que terminam os seus cursos e que tem uma parceria também entre a prefeitura e os estudantes, para que possam também, através de estágio, já também desempenhar suas atividades no âmbito do município. Muito obrigado. Tempo finalizado. Muito obrigado, senhor candidato. E agora, o segundo a fazer a pergunta será o representante do Diretório Central dos Estudantes,
Romana Barros, da UFESA, Jefferson Pinheiro, que irá perguntar ao candidato Leonardo Rego. Boa noite, Jefferson. Você tem no máximo 1 minuto para fazer a sua pergunta. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Senhor Leonardo Rego, com relação à geração de empregos e renda, quais serão os incentivos para que novas empresas se instalem em nossa cidade, evitando assim a migração de jovens para os outros centros? Não. O senhor candidato Leonardo, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Muito grato pela pergunta, Jefferson. Um tema extremamente pertinente e que eu tive a satisfação, no nosso período como prefeito, de receber 2 prêmios do SEBRAE como prefeito empreendedor do Rio Grande do Norte. E um desses prêmios está vinculado exatamente a esse tema. Paulo dos Ferros, nitidamente, no transcorrer dos nossos 8 anos de governo, modificou o seu cenário logístico de uma maneira geral e através, inclusive, da chegada do IFRN, da Universidade Federal, do fortalecimento da Universidade Estadual, aonde se proporcionou oportunidade de qualificação, tivemos um grande diferencial no crescimento econômico do município. As oportunidades surgiram. Esse prêmio do SEBRAE que nós recebemos, somente no exercício de 2011, foram formalizadas 411 novas microempresas no município de Paulo dos Ferros. Isso tudo está nos olhos de todos, essa realidade, porque naquele período o município, inclusive, aprovou um novo Código Tributário, cuja finalidade principal foi o incentivo fiscal para a instalação de novas empresas no município. O município potencializou o seu crescimento, mensalmente tínhamos empresas novas instaladas na cidade, mas hoje, infelizmente, vivemos um processo de retrocesso nesse aspecto. E, por isso, temos propostas concretas para o futuro, como, por exemplo, apoio aos trabalhadores autônomos, apoio ao empreendedorismo, apoio aos arranjos produtivos locais e também a implantação de um centro industrial do município, que seria algo diferenciadíssimo para o futuro da juventude da nossa cidade. Pois não. 10 segundos. Muito grato. Pois não. A pergunta agora será da representante da turma de Direito 2014.2 da FACEP, Beatriz Lopes, e quem irá responder será o candidato Fabrício Torquato. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de saudar inicialmente. 1 minuto para a sua pergunta. Gostaria de saudar inicialmente todos os candidatos aqui presentes, a comissão julgadora e, como já foi apresentado, meu nome é Beatriz e eu sou representante da FACEP. Nesta noite eu tenho uma pergunta para o senhor Fabrício Torquato. Senhor atual prefeito municipal, a unidade de pronto atendimento, UPA, foi um projeto da gestão do prefeito anterior. Contudo, sua infraestrutura está pronta há mais de 35 meses e não tem funcionamento para a população. Gostaria de saber qual a sua meta para propor o funcionamento da mesma e gostaria de saber também se ela entrará em funcionamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz. O senhor candidato Fabrício, o senhor tem no máximo 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Beatriz, pela pergunta mais do que pertinente, não é? Realmente nós temos uma UPA aqui construída e finalizada a construção desde dezembro de 2013. Imediatamente antes desse prazo, ainda em outubro nós recebemos o termo provisório e em dezembro ela ficou pronta. Ainda em agosto nós enviamos para o Ministério da Saúde 2 propostas que estão aqui com parecer aprovado, com parecer favorável. Uma delas de R$ 511.389, aprovada dia 7 de abril de 2014, e uma outra de R$ 480 mil, aprovado dia 11 de novembro de 2014.
Todos sabem que uma UPA, quando está pronta, o funcionamento dela é tripartite. Tem o dinheiro do município, Estado e União. Mas a construção e também equipamentos, ela é função puramente do governo federal. No ano passado, em 2015, demorando todo esse tempo para que esses equipamentos comparecer aprovado pelo Ministério, tivessem os seus recursos liberados. Fomos junto com o senador Garibaldi, com o governador Robson, ao então ministro Arthur Quioro, onde ele passou que, por conta do orçamento impositivo, o dinheiro para equipamentos de UPA, e tem mais de 100 UPAs nessa situação, estava sendo destinado para as emendas parlamentares e que o Ministério não tinha condição de bancar os equipamentos para equipar a UPA. Então, nós temos os nossos pareceres aprovados, favoráveis, aguardando tão somente que o Ministério libere esses recursos para que a gente consiga dar outros passos para finalmente a nossa UPA funcionar. Eu só posso dar prazo quando o governo federal cumprir esse papel. Muito obrigado, senhor candidato. E eu gostaria agora de convidar o representante do Diretório Acadêmico Floriano Cavalcante, do IFRN, Pablo Márcio Paiva, que irá fazer a pergunta na qual todos os candidatos terão que responder. Boa noite, Pablo. Você tem no máximo 1 minuto para fazer a sua pergunta. Boa noite, senhores candidatos. A minha pergunta para todos é o seguinte: como todos nós aqui presentes sabemos, Pau dos Ferros é uma cidade polo e diariamente, principalmente nos dias de feira, tramitam muitas pessoas aqui, uma quantidade de pessoas muito além do quantitativo da nossa população. Isso acarreta uma série de problemas de mobilidade urbana, certo? Leis são infringidas, acidentes acontecem, a cidade, o centro da cidade principalmente, praticamente trava, paralisa, ninguém consegue andar. Além dos carros, isso causa também um problema de mobilidade urbana para as pessoas que andam a pé, certo? Esse é um problema que a cidade tem. Eu gostaria de saber dos senhores, quando eleitos, o que vocês pretendem fazer para resolver esse problema, não só no centro, mas também em qualquer outra área da cidade que tenha problema de mobilidade urbana. Obrigado. Obrigada, Pablo. Os candidatos agora terão que responder, como dito anteriormente, 2 minutos para a resposta, e o primeiro candidato a responder será, seguindo a ordem do sorteio, o candidato Fabrício Torquato. Pois não, candidato, 2 minutos. Juscelino Rego, desculpa. Senhor candidato Juscelino, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Obrigado, meu caro. A sua pergunta é extremamente pertinente. O nosso plano de governo na área de acessibilidade e justamente o centro da cidade de Pau dos Ferros, sobretudo, a Avenida da Independência também, no tocante ali à Praça da Matriz, Pedro Velho, Dom Pedro II, pegando a transversal da 7 de setembro, voltando pela Praça da Matriz de novo, nós temos um congestionamento enorme. Então nós vamos criar a Secretaria de Trânsito em Pau dos Ferros. E através da Secretaria de Trânsito, nós vamos disciplinar o uso do trânsito, dos transeuntes, enquanto motoristas e pessoas, sinalizando o trânsito no largo da Rádio Cultura, que não tem nenhuma sinalização, passível de problemas, e as vans que são dos municípios circunvizinhos, cerca de 28 municípios que convergem para Pau dos Ferros, vamos ter um local para que ele possa ser aquele terminal que receba o embarque e desembarque dos seus eleitores, dos eleitores que convergem para Pau dos Ferros, da população que converge para Pau dos Ferros. Então, através da Secretaria de Trânsito, nós pretendemos disciplinar o trânsito. E na acessibilidade também, vamos duplicar a Avenida Manuel Alexandre, que começa em Anísio e termina na UERN. Entendeu? Na área da acessibilidade, nosso programa também contempla, entendeu? 2 pórticos na cidade, que ambos os gestores, meus adversários, um já governou 8 anos Pau dos Ferros, o outro está chegando aos 4, e não construíram o pórtico da cidade, que vai beneficiar também o turismo.
turista chega em Pau dos Ferros e não sabe que a cidade é Pau dos Ferros. Ele tem que se dirigir às pessoas e perguntar: que cidade é essa? Tempo finalizado. Muito obrigado, senhor candidato Juscelino. O próximo a responder será o candidato Fabrício Torquato. Senhor candidato, o seu tempo é de 2 minutos. Um assunto realmente muito importante quando nós tratamos sobre mobilidade urbana. E eu quero ser um pouco mais abrangente aqui, para colocar para todos vocês uma grande satisfação nossa enquanto gestor. E se eu pudesse, caros ouvintes, escolher 5 coisas, 5 ações mais importantes nessa gestão, uma delas, sem dúvida, é o que nós estamos finalizando em uma grande parceria com a UFESA, que é a elaboração do Plano Diretor para Pau dos Ferros. O plano diretor é um instrumento norteador que ele vai mostrar como a cidade vai desenvolver em muitas ações. Aí entra o trânsito, entra a urbanização, entra definir valores para as áreas. E essa parceria que nós fizemos com a UFESA conseguiu, via governo federal, R$300 mil para que, em parceria com o município, aí contratamos estagiários via IEL, que faz parte do Sistema S. Nós contratamos estagiários e, a muitas mãos, o projeto já está 95% pronto e até novembro vai para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo aprove. Um investimento desse como plano diretor é muito importante para a nossa cidade. A questão de ordenar o trânsito interno, já temos contato com o DETRAN para sinalizar todo aquele trânsito central, criar aquela rótula, fazer estacionamento para as vans que chegam 100 vans de muitos municípios aqui. Mas o plano diretor que foi organizado por nós, ele vai preencher uma lacuna, inclusive de anos anteriores, porque temos aqui processos que mostram R$120 mil gastos em um plano diretor que efetivamente nunca efetivou-se na gestão passada. 4 processos de pagamento aqui para qualquer cidadão ver. Tempo finalizado. Muito obrigado, senhor candidato Fabrício. O próximo a responder a pergunta será o candidato Leonardo Rego. Senhor candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Parabenizar pela pergunta e lembrar ao atual gestor que ele foi vice-prefeito do nosso 2º mandato e também foi secretário de saúde do município. Ele hoje atira pedras impiedosamente a um projeto administrativo exitoso, cuja finalidade principal, que foi levada à praça pública, foi a continuidade administrativa. Infelizmente, tudo que estava transcorrendo na nossa gestão foi dado descontinuidade. A questão do trânsito, que é um ponto fundamental para o nosso município, pelo fato de ser prestadora de serviço de quase 40 cidades da região, é algo que é um desafio pela frente. E nós vamos, no nosso governo, criar o Departamento Municipal de Trânsito e convocar os agentes que ainda não foram convocados no concurso público. Na nossa gestão, quem não se recorda da melhoria da infraestrutura na cidade? Está aí a Avenida 13 de Maio, está aqui a Avenida Independência, está ali a Pedro II, que fica exatamente no trânsito, no centro da cidade, que melhorou muito o fluxo de veículos, de carga e de descarga no centro da cidade. Foram asfaltados mais de 30 mil metros quadrados em todas as ruas do centro da cidade. E nós temos também um projeto muito importante a ser colocado em prática no futuro. Essa também é uma reivindicação importante da CDL. A construção de um estacionamento através de uma parceria público-privada. Porque a construção da Praça da Matriz, notadamente, deu um norteamento no trânsito do centro. Mas, pelo fato da cidade ter esse perfil de ser prestadora, necessitamos construir um estacionamento que temos como propósito estabelecermos uma parceria público-privada. Finalizado. Muito obrigado, senhor candidato Leonardo. Antes de iniciarmos as considerações finais, eu gostaria de pedir desculpa ao senhor candidato, senhor convidado, doutor Olavo, que eu havia dito que ele era presidente da OAB. Foi um erro meu, peço desculpa. Na verdade, ele é presidente do TRE, está aqui conosco, é com muita honra que nós recebemos nesta noite. Nós daremos agora
início às considerações finais e o primeiro candidato a fazer essas considerações finais será o candidato Fabrício Torquato. Senhor candidato, 5 minutos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a toda a comissão organizadora, ao IFRN, ao FESA, à FACEP, à UERN, aos grêmios estudantis, aos centros acadêmicos, a todos que nos escutam, pela oportunidade em poder discutirmos propostas tão interessantes para a nossa cidade. Eu quero externar aqui o meu abraço e o meu agradecimento à nossa candidata a vice-prefeita, doutora Lara Figueiredo, que não está presente conosco aqui na mesa, mas é uma companheira nessas propostas, nessa luta, e que será determinante para o trabalho que nós temos pela frente. Eu acho, queridos amigos, querida população pauferrense, que esse debate foi um momento importantíssimo para que vocês analisem propostas administrativas diferentes. Quando nós pontuamos aqui situações do ontem e situação do hoje, é muito importante que a população tenha conhecimento, porque não adianta ficar jogando conversa para cima, muitas vezes falando sobre ações, quando a gente, como prefeito, precisa pensar no hoje, mas precisa pensar também no amanhã. A nossa responsabilidade gerencial diante desse cenário, um cenário de uma crise jamais vista em nosso país. Só FPM zerados, plateia, ao longo desses 3 anos e 8 meses, foram 40 FPM zerados. Como é que você consegue trabalhar dessa forma e, ao mesmo tempo, mantendo nossas obrigações em dia, pagando o nosso funcionalismo completamente em dia, garantindo direitos, coisa que nos diferencia hoje de 80% de, talvez, esses outros municípios vizinhos? Quando a gente fala sobre compromisso estruturante, e aí estão muitas obras já entregues pela nossa gestão. Nós não temos uma obra paralisada em nossa cidade. Todas as obras iniciadas em nossa gestão, elas têm contratos em dia com a Caixa, elas têm contrato em dia com os licitantes, elas estão fluindo. Às vezes o construtor pode até dar trabalho, mas nós notificamos e imediatamente ele cuida, porque o nosso zelo é de entregar essas obras conforme a nossa população merece. Quando eu me coloco, meus queridos ouvintes, como candidato a prefeito aqui em Pau dos Ferros para uma reeleição, para um segundo mandato, e quando nós olhamos para trás, nós vemos que os ex-prefeitos tiveram essa oportunidade para 2 mandatos, porque muitas vezes, pela burocracia, pela crise também, um mandato é insuficiente para que a gente consiga finalizar todos os projetos que nós temos. Muita coisa já aconteceu, muita coisa está engatilhada, com recursos garantidos para que a gente consiga trabalhar nessa nova gestão que vai iniciar nesse próximo ano. E eu, enquanto prefeito, enquanto candidato, mas enquanto cidadão também, quero falar a todos vocês com o meu coração aberto nesse minuto. Falar que a minha vontade em ser prefeito novamente passa longe de um projeto pessoal, passa longe de uma vaidade, passa longe de um ganho de vida. O meu projeto em ser prefeito novamente, como filho da terra, nasci em Pau dos Ferros, criei-me aqui nessa nossa cidade, junto com todos os cidadãos que moram aqui ou que não moram aqui. Saí daqui somente para estudar fora, cursei odontologia na Faculdade Federal, depois voltei para Pau dos Ferros para continuar trabalhando junto à nossa população. A vida e Deus me levaram para a política. A política é uma importante ferramenta para que a gente consiga, com dignidade, com transparência, com honestidade, deixar um legado na nossa cidade. Um legado de obras, claro, trabalho, claro, mas um legado de valorização às pessoas, de proximidade com as pessoas. Entendendo que uma gestão, para ela ser eficiente, nós temos muito trabalho estruturante, mas a atenção com o funcionalismo, mantendo
nossas obrigações em dia e respeitando as pessoas é o que motiva Fabrício e Lara, como filhos da terra, a lutar com o ideal, sem vaidade, sem arrogância, mas com muita determinação para deixarmos aqui em Pau dos Ferros para todas as futuras gerações esse trabalho, esse compromisso de seriedade Tempo e de bem-querer com o nosso povo. Muito obrigado, senhor candidato Fabrício. Por favor, plateia, por favor, não se manifestar por gentileza. O segundo a fazer suas considerações finais será o candidato Leonardo Rego. O senhor tem 5 minutos para fazer suas considerações. Mais uma vez, parabenizar a todos os organizadores do debate, agradecer pela cordialidade, cumprimentar a toda a sociedade pauferrense que nos escuta nesse momento, através dos mecanismos de comunicação, e dizer a Pau dos Ferros o seguinte: nós estamos vivenciando um momento importantíssimo, que é um momento da possibilidade da retomada de uma gestão empreendedora. Eu fui prefeito dessa cidade com 28 anos de idade. Fui eleito o prefeito mais jovem da história desse município. E durante esses 8 anos, apesar de aí sim ter assumido uma prefeitura destroçada sob todos os aspectos, com a segunda maior dívida trabalhista das prefeituras do interior do Rio Grande do Norte, com uma gestão absolutamente descaracterizada do ponto de vista de eficiência administrativa, as dificuldades foram superadas, elas foram encaradas, os obstáculos foram superados. E após um momento inicial de muita racionalidade, tivemos um grande desafio, que foi implantar uma nova cultura política e administrativa na cidade. Resumo: 167 obras realizadas em 8 anos de governo, das quais 106 com recursos próprios da prefeitura. Concluímos um segundo mandato com 86% de aprovação popular. Reitero, recebemos prêmios de instituições como o SEBRAE, como prefeito empreendedor do Rio Grande do Norte. Concorremos ao prêmio de prefeito empreendedor nacional. O município foi premiado com o selo Unicef, ainda no nosso primeiro governo, no último ano do primeiro governo, em 2008. A população passou a visualizar um novo estilo de gestão que se estabeleceu com humildade, cito isso, um divisor de águas da história política e administrativa do município. Mais do que ninguém, um cidadão pauferrense tem consciência absoluta disso. E hoje estamos apresentando o nosso nome à sociedade, através de uma pessoa essencialmente humana, humilde, e que muito me orgulha estar ao nosso lado, e também os nossos 22 valorosos e valorosas candidatos a vereador. A sociedade terá no próximo domingo a oportunidade de exercer o seu ato democrático. A democracia pressupõe liberdade de expressão. E com isso, conclamamos a sociedade pauferrense para exercer esse ato democrático de forma absolutamente soberana. Porque o que vemos atualmente é algo que não é racional na condução de um processo político. A campanha política de Pau dos Ferros, ela transcorre, por um lado, com propostas, com decência, com responsabilidade e mostrando o que foi feito. Por outro lado, aí sim, quando se falou aqui em arrogância, em prepotência, ataques demasiados, postura destrutiva, contradição com o que se dizia no passado. A sociedade tem a perfeita capacidade de discernimento, porque amadureceu através de um processo político e administrativo que revolucionou a história dessa cidade. Por isso, conclamo a sociedade pauferrense para que, de maneira civilizada, exerça o seu ato democrático e não se apegue a algo material. Não se apegue a favores que condenam o futuro dessa pessoa, da sua família, da comunidade que ela pertence. Vote sim em quem fez e quem tem credibilidade para assumir compromisso. A palavra promessa não faz parte do meu vocabulário como homem público. A palavra compromisso sempre fez. E nós procuramos honrar o nosso papel, e a sociedade pauferrense tem profundo conhecimento dessa nossa postura como gestor público. Portanto,
Agradeço a todos mais uma vez por esse momento importante e convoco a população de Pau dos Ferros, aos amigos e amigas, para irmos juntos para as urnas do próximo dia 2 de outubro, de maneira absolutamente soberana, mostrando a Pau dos Ferros, ao Oeste e ao Rio Grande do Norte, que está na hora dos bons tempos voltarem, que está na hora dessa cidade voltar a crescer. E por isso, nessa noite histórica e importante, temos a real sensação que do próximo dia 2 de outubro, esse estilo de governar vai ser aprovado pela grande maioria da população pauferrense. Um grande abraço, muito obrigado. Por favor, plateia, não se manifestar. Muito obrigado, senhor candidato Leonardo. O próximo a fazer suas considerações finais será o candidato Juscelino. Senhor candidato, o senhor tem 5 minutos contados a partir de agora. Por favor, silêncio na plenária. Obrigado, senhor candidato. Perdão. Alô. Acrescentar 5 minutos no tempo, por gentileza. 5 minutos não, 5 segundos. Pois não? Palavra. Pauferrense, gostaria de agradecer a oportunidade de debatermos os problemas da cidade. A oportunidade essa ímpar. Agradecer ao Grêmio Estudantil aqui do IF, a FACEP, a Anguera, a UFESA, certo? Agradecer a presença de todos. Mandar um abraço aqui para 35 abraços para toda a população de Pau dos Ferros. Nesta oportunidade, eu tenho o dever, a obrigação de dizer a Pau dos Ferros. É muito fácil se expressar e falar de que o candidato A e o candidato B, que Pau dos Ferros conhece, foi um bom gestor. Ora, o debate realmente foi importante, mas não deu tempo da gente discutir os problemas que a cidade tem realmente no todo. O candidato aqui do Democratas, o Leonardo, governou Pau dos Ferros por 8 anos. O partido dele foi contra as pedaladas fiscais da presidente Dilma e cassou o mandato da presidente Dilma. O partido dele está lá, os deputados federais e os senadores golpistas, que tiraram a presidente de um mandato. E assim como ele também fez pedaladas fiscais em Pau dos Ferros. Deixou uma dívida para o atual gestor, seu apadrinhado, inclusive, que quem pode negar, porque ele foi eleito na âncora dos democratas também, na época. Está aqui o parcelamento da dívida do Tribunal de Justiça, de precatório, de 125 mil, uma parcela de R$ 1.500 todo mês, 125 mil todo mês, o candidato não pagou nem um mês. Então é bom que se diga a verdade ao povo. Está aqui o parcelamento da CAERN, R$ 75.939,48, parcelado em 6.328. Deixou para a atual gestão pagar. Está aqui também o parcelamento do FGTS, de 138 mil. O candidato Leonardo deixou um parcelamento de R$ 2.300 por mês. Durante os 8 anos não cumpriu. E a Bernardo Vidal, que toda Pau do Céu sabe. É uma verdadeira lavagem. O candidato está falando em brio de gestor, que recebeu lá do Sebrae um título de prefeito empreendedor. Está aqui o programa de governo do candidato de 2004. Ele prometeu 8 mil empregos jovens. Pergunta-se aos pais de família: os seus filhos estão empregados? Pau dos Ferros, muda Pau dos Ferros. Pau dos Ferros só vai mudar se você fizer parte da mudança. Então, infelizmente, eu estou colocando isso aqui, nas minhas considerações finais, como candidato da oposição em Pau dos Ferros. Um candidato que, inclusive, não tive a oportunidade ainda de fazer comício, porque não sou financiado por nenhum grupo. Mas tenho propostas para Pau dos Ferros. Temos proposta para Pau dos Ferros. Agradecer aqui o apoio recebido do nosso candidato a vice-prefeito, Léo Borges. Temos caminhado esta cidade de norte a sul, de leste a oeste, levando a nossa mensagem. Agora,
Pau do Ferro não acredita mais em candidato falastrão. Nós precisamos de um gestor que fale a verdade ao povo. Nós precisamos de um gestor. Nós temos aqui, como eu falei a princípio, cerca de quase 20 obras paralisadas na cidade. Ora, um ginásio de esporte da zona rural, para beneficiar o empresário do município. Está lá a ruína, gestão dele. Então, portanto, eu peço a Pau do Ferro que reflita e realmente nos dê a oportunidade de governar a cidade. O Partido da Mulher Brasileira está nesta eleição cumprindo um compromisso democrático, um compromisso com os jovens, um compromisso, no nosso plano de governo nós vamos realmente ter um trabalho efetivo a favor dos jovens. Praça de skate para os jovens, nós vamos construir. Internet aberta para os jovens. Ora, se duas empresas podem ter internet, por que a prefeitura não pode ter um provedor? Então nós vamos fazer o que estamos prometendo. Obrigado a todos, Pau do Ferro. Um abraço para os católicos, para os evangélicos. Tempo finalizado. Para Senhor candidato, plateia, por favor, não se manifestar, por gentileza. O senhor candidato Leonardo pediu o direito de resposta, ele foi aceito pela comissão julgadora. A comissão julgadora agora terá a palavra para explicar o motivo em questão. Guardamos só um momento para a comissão julgadora se posicionar. Pois não, comissão julgadora. Concedemos direito de resposta ao candidato Leonardo Rego por conta da ofensa de falastrão e também pela utilização da imagem quando não era permitido pelas regras do debate pelo candidato Juscelino. Ok. Então, senhor candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para a sua defesa. Pois não? Ao final, lamentamos a postura, mas era algo previsível, a missão específica. Acho que está nítido para toda a sociedade. Aqui foi-se falado no episódio das compensações previdenciárias. Esse é um assunto que a bancada de oposição na Câmara Municipal propôs, através de requerimento, um debate entre a minha pessoa e o atual gestor. A bancada de situação reprovou. A sociedade de Pau do Ferro tem que ter conhecimento que esse assunto não foi debitado um só centavo dos cofres da Prefeitura de Pau do Ferro com relação a este assunto específico. Um só centavo. Eu desafio a qualquer um, inclusive através de uma ação ordinária, após o gestor atual citar e que não havia recurso, a própria Prefeitura ingressou com recurso e teve ganho de causa. Eu gostaria muito de ter tempo para abordar esse assunto. Tempo finalizado. Mas a minha vida é limpa. Tempo finalizado. Muito obrigado, senhor candidato. Plateia, por gentileza, não se manifestar. Pois não, neste momento finalizamos o debate dos candidatos a prefeito do município de Pau dos Ferros, eleições 2016, e esperamos que, de fato, tenhamos ajudado os senhores eleitores a conhecer melhor as propostas dos nossos candidatos. Muito obrigado. Boa noite, TV 25. Estamos aqui com o nosso candidato Leonardo Rego. Léo, qual é a sua avaliação sobre esse debate realizado hoje no IFRN? Primeiro, mais uma vez, parabenizar todos que fazem parte do IF, da Universidade Federal, da UERN, da FACEP, todas as instituições que proporcionaram esse momento democrático. Depois dizer, claro, um momento importante, onde a gente teve a condição de apresentar nossas propostas, antes disso, de mostrar a realidade do que foi feito nos nossos 8 anos de mandato. E, claro, já estamos aí praticamente na semana da eleição. E a população de Pau do Ferro, que tem como histórico ser uma população sábia, inteligente, teve a capacidade de verdadeiramente comparar a qualidade dos candidatos no que se refere à perspectiva de atuação futura na busca do resgate da cidade de Pau dos Ferros, no que se refere às providências administrativas que são necessárias para dotarmos Pau dos Ferros verdadeiramente de um município próspero, de um município que gere oportunidade para os jovens, que as obras públicas sejam tocadas, e esse é um compromisso expresso que Leonardo Rego assume. Assumindo a gestão,
iremos cumprir a burocracia de todos esses convênios, atualizando planilhas, mas com um compromisso claro de que todas as obras que deixamos em andamento ou com recursos empenhados serão concluídas e inauguradas na gestão Leonardo Rego. Qual é a sua expectativa para o restante dessa caminhada ao dia da eleição? A mais otimista possível. Ao lado dessa verdadeira guerreira Zélia Leite, dos nossos candidatos a vereadores, temos trilhado um caminho muito importante para a retomada do processo de crescimento de Paulo dos Ferros. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos que têm nos recebido com muito carinho em todas as residências. A luta ela é sempre prazerosa, porque temos recebido gestos de carinho e de absoluta solidariedade de todo o povo de Paulo dos Ferros. E é com as palavras do nosso futuro prefeito Leonardo Rego que desejamos uma boa noite a toda a nação 25.